Mediunidade. Eu vou hoje aqui te ajudar a desmistificar esse assunto, que é um assunto super interessante, um assunto super bacana de se estudar, de se entender um pouco mais. Só que existe muita confusão na cabeça das pessoas. Até muito pouco tempo atrás, um tabu. A história das religiões vem mistificando muito esse assunto, quando na verdade é algo extremamente simples e natural. Natural por quê? Porque todo ser humano carrega em si esse dom, ou seja, todos nós somos médiuns em algum grau. Claro que tem uns que são mais desenvolvidos, outros menos. Alguns são mais sensíveis, outros menos, mas todos nós somos médiuns. Eu, você. Mediunidade é uma faculdade mental, um dom que nós temos de se comunicar com o mundo extrafísico, com o mundo espiritual. Então, se você acredita que quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós partimos para uma outra dimensão, para o mundo dos espíritos e continuamos a nossa jornada evolutiva, o médium é aquele que tem a facilidade de se comunicar com essa dimensão. Quem nunca sentiu a presença espiritual em algum ambiente, às vezes ouviu vozes, viu alguma coisa, ou simplesmente percebeu intuitivamente, energeticamente, algum movimento energético ou espiritual que ele não soube decifrar muito bem. Quando eu digo para você, e talvez seja essa uma das principais dicas para que você possa refletir e buscar conhecimento para trazer essa naturalidade, é que isso é algo muito comum, muito natural, muito simples e que todos nós temos essa capacidade. Culturalmente, nós não fomos convidados a desenvolver esse dom, essa faculdade mental, espiritual, ao longo da nossa vida. Mas quando a gente começa a se permitir estudar e olhar isso com um olhar simples, com um olhar natural, tudo fica mais fácil de se lidar e de se entender. Obviamente que nós vamos observar que existem muitos tipos de mediunidade, muitos tipos de médiuns. Então, tem aquele médium que é o vidente, que ele vê espíritos, tem aquele auditivo, então, que ele ouve, tem aquele psicográfico que escreve, tem aquele que às vezes percebe, se conecta com alguma inteligência e já traz uma fala, uma comunicação verbal, são os psicofônicos. Tem um médium inconsciente, tem um médium consciente. O médium inconsciente é aquele que na sua canalização, na sua conexão, naquele transe mediúnico, ele perde a sua consciência. Então ele não lembra daquilo que passou, daquilo que aconteceu. Às vezes ele anda, às vezes ele fala, se movimenta, e quando ele volta ele não lembra de nada. E esses são muito, 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 muito raros. Mas é muito raros mesmo. Eu ouso a dizer que nos últimos 30 anos, se nasceu um médium inconsciente, é uma mosca branca, né? No meio, uma agulha no meio de um palheiro. Realmente, a mediunidade é cada vez mais consciente e intuitiva. Então, quando a gente fala de mediunidade, quando eu proponho essa conversa aberta e desmistificando, é que aquela mediunidade que a gente às vezes está no nosso inconsciente coletivo, né? Daquela que todo médium necessariamente é aquele que incorpora, aquele que muda a voz, muda a face, gesticula diferente. Não necessariamente precisa ser assim. Aliás, esse tipo de mediunidade e manifestação hoje é cada vez mais rara. Hoje a mediunidade é uma mediunidade mais intuitiva, consciente. Então eu posso estar aqui com você, mas conectado com alguma inteligência superior e trazendo uma comunicação aqui importante, né, relevante, que vai te ajudar, mas sem perder a minha consciência, sem mudar a minha fala. Como de um lado oposto, eu posso também estar aqui conectado com uma inteligência doentia, tóxica, obsessiva, negativada, versada no mal, e também estou aqui, né? Às vezes sem perceber, fazendo um monte de atrocidades, de absurdos, falando um monte de besteira,
mas também consciente, nem me dou conta disso. Então a mediunidade, quando a gente percebe que ela é algo natural, mas é algo sério, que é algo que requer estudo, que é importante sim a gente conhecer um pouco mais, daí eu recomendo para você o livro dos médiuns para você começar, que é um livro de Allan Kardec, que foi um dos grandes estudiosos, precursores desse conhecimento. Aliás, esse tema mediunidade foi cunhado por ele, para que você possa compreender melhor, às vezes, as pessoas que te cercam. Às vezes você tem, no meio da sua família, uma pessoa com desequilíbrio mediúnico, e esse desequilíbrio mediúnico pode levar essa pessoa a algumas perturbações, mas a mediunidade em si é uma benção. A mediunidade em si é uma grande ferramenta de evolução espiritual, de evolução pessoal, quando bem compreendida, quando canalizada para coisas positivas, para o bem, quando estudada, quando a gente sabe exatamente o que fazer com essa mediunidade, quando nós compreendemos que nós somos dono do nosso corpo, que nenhum ser extrafísico pode chegar aqui e nos tomar e fazer seja o que for sem a nossa autorização. Quando nós, à medida que nós vamos estudando, que nós vamos tomando consciência da seriedade desse assunto, da importância desse assunto, nós vamos sacralizando ele, ou seja, aliás, como todo dom, né? Como todo dom, seja ele qual dom você tenha, o dom da comunicação, dom de fazer uma comida, dom de desenvolver um projeto, dom de, não sei qual é o seu dom de jogar futebol, dom de música. O nosso desejo é que você faça um bom uso dos seus dons. Seja ele fazer uma comida, que essa comida seja bênção na sua família, que você faça uma comida gostosa, saborosa para o mundo, que você use o seu dom artístico para você levar beleza, levar arte para o mundo, ou seja, que os seus dons sejam bem empregados. A mediunidade é a mesma coisa. Como um dom, quando a gente pega esse dom que nós temos, essa faculdade natural, e nós colocamos ela a serviço do mundo, ela se torna um agente de transformação na nossa vida, ela nos faz melhor, ela nos faz veículos e instrumentos da luz de Deus, dos grandes mentores, dos anjos, para que a gente possa fazer boas coisas no mundo, usar essa ferramenta para uma construção de um mundo melhor, para que a gente possa levar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, não simplesmente para você sair falando da vida dos outros, querendo saber da vida dos outros, ou praguejando alguém, ou utilizando isso para se desenvolver negativamente, ou isso como válvula ou abertura de um desequilíbrio mental, emocional, espiritual na sua vida. Não, a mediunidade, ela deve ser bênção na sua vida, a mediunidade deve ser sempre utilizada e canalizada para coisas boas, para coisas positivas. Mediunidade vale a pena e nós precisamos muito estudar e compreender melhor a mediunidade e utilizá-la a nosso favor e ao favor do mundo. Estudar os vários tipos e as várias formas de você fazer um bom uso desse dom lindo, sagrado e transformador que é a mediunidade. Então, desmistifique esse assunto, traga ele com naturalidade. Convido você a estudar um pouquinho mais lá no Cura-te, que é a casa de espiritualidade lá que a gente dirige. Nós temos um curso que tratamos com mais profundidade desse assunto. Estamos ainda ampliando os conhecimentos sobre o tema. Convido você a nos seguir, nos acompanhar e te ajudar a compreender melhor esse assunto, a se compreender melhor o mundo a partir deste conhecimento. E eu tenho certeza que este conhecimento, esse dom, quando ele está sob o seu domínio, sob a sua clara compreensão, ele vai te transformar e vai deixar a sua vida muito mais interessante, muito mais gostosa, muito mais bonita de se viver. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo aí, galera. Valeu!